Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Mosado Melo Alves Júnior, sou doutorando do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e vou estar passando para vocês agora o conteúdo da aula Identificação de Vieses Cognitivos em Evidências de Caso de Garantia de Segurança. Então, antes de a gente começar a falar sobre viés cognitivos, falar de evidências, é necessário a gente falar sobre sistemas críticos. Então, o sistema crítico, eles são aqueles compostos de um conjunto de hardware, software, processos, dados e pessoas, cuja falha pode resultar em acidentes que podem causar risco à vida humana, danos irreversíveis ao meio ambiente, destruição de grande ativo econômico, injúrias e até morte. A garantia de segurança depende de requisitos bem definidos, argumentos estruturados e, acima de tudo, evidências inquestionáveis. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o elo mais fraco da auditoria, né, que é a questão da interpretação. Então, na superfície, o que é que a gente observa? Relatórios técnicos bem feitos, organizados, com gráficos, né, com testes, com requisitos funcionais, não funcionais, com vários modelos, né, padrões, normas, e do outro lado, a realidade. Auditores que fazem suposições implícitas, engenheiros que generalizam, certo? Avaliadores que confiam excessivamente em autoridades e alternativas plausíveis que são ignoradas. Então, mesmo quando a evidência existe, a forma como o humano as interpretam não é neutra, tá? Então, o que é uma evidência no nosso contexto, nesse contexto? Então, a evidência ela pode ser composta por relatórios de teste, descrições de validação, argumentos técnicos, declarações de conformidade de acordo com a norma A, B ou C, né? Documentos de requisitos, né? de análise, de testes, de validação, enfim. Então, tudo isso é composto com relação à evidência. O nosso grande desafio é que um artefato textual que afirma, sugere ou tenta demonstrar que um requisito de segurança foi atendido. Então, de maneira geral, a gente pode sintetizar a evidência no nosso contexto de sistemas críticos que ele trata-se de um artefato textual que afirma, sugere ou tenta demonstrar que um requisito de segurança foi atendido, certo? Vale ressaltar que, por ser um sistema crítico, todo esse processo de evidência tem um nível de importância ainda maior. Então, como se deu primeiro as evidências que iremos trabalhar? Então, as evidências que vão ser disponibilizadas aqui para a turma, para depois a gente fazer o experimento, foram evidências que já passaram por um processo de classificação. Então, esse processo de classificação foi verificada a relevância da evidência. O que quer dizer isso? A evidência se relaciona, como ela se relaciona com os requisitos. A questão da cobertura, então ela cobre parcial ou superficialmente. A força, quão convincente é do ponto de vista técnico, certo? O grau do perigo, então qual é o impacto se a evidência estiver errada? E a probabilidade de falha, qual a chance da falha ocorrer? Então, note, no nosso experimento, o foco não é reclassificar a evidência, mas analisar como os textos fortes ainda induzem viés cognitivo. Apesar da existência da classificação da evidência, dada ela como importante, como forte, ainda nós iremos encontrar a questão dos vieses inserido nesse texto. Então, qual é o risco inerente de um viés cognitivo, né? Então, primeiro, nós temos os dados técnicos disponíveis, né, os textos, relatórios, as métricas,
as evidências de maneira geral, os requisitos, as normas, enfim. Então, são os dados técnicos disponíveis. Aí nós temos o avaliador humano, o responsável humano, né? Então, ele faz o processamento mental sobre a pressão e até mesmo sobre sua experiência prévia, faz a sua avaliação e, ao avaliar aquilo que está sendo disponibilizado, ele comete desvio sistemático de julgamento, o que vai acarretar a interpretação distorcida da realidade. Então, os vieses, eles não são erros aleatórios, eles são padrões previsíveis e que leva, na verdade, à aceitação de evidências fracas, subestimação de riscos, falha na detecção de lacunas, né? O que impacta diretamente em sistemas críticos. Então, no sistema crítico não temos margem para erros. Então, qualquer erro não detectado, ele pode ser catastrófico. Então, isso é o grande cuidado que a gente tem que ter nesse momento. Então, de posse disso, dividimos em 4 grandes grupos, né, que a gente denominou 4 famílias, os vieses que tratam a ilusão da certeza, o da síndrome de seguidor, a visão em túnel e as correntes do passado. Então, agora vamos estar falando de cada um deles e exemplificando. Então, a família 1, né? Então, o grupo 1, a ilusão da certeza. Então, qual é o perigo? O uso de linguagem absoluta ou conclusiva sem a sustentação empírica. Em sistemas críticos, complexidade é ignorada em favor da garantia simples. Então, isso inclui os vieses de excesso de confiança, o otimismo, abstração, simplificação excessiva, subestimação. Então, de certa forma, eles estão interligados, tá? Então, um exemplo. A arquitetura adotada elimina todos os riscos conhecidos. Então, isso é uma afirmação absoluta. Então, o sistema crítico, essa afirmação é tecnicamente defensável. Todos os riscos conhecidos, de fato, foi verificados e foi analisado todos os riscos. Um exemplo 2, o risco é praticamente inexistente. Então, aqui é uma redução simétrica. Como assim inexistente? Qual seria o impacto real se ocorresse? Baixa probabilidade e não anula alto impacto. Então, o fato de eu não ter detectado a existência de um risco nesse momento não significa que quando ele ocorra não seja catastrófico. O exemplo 3. O sistema atende perfeitamente aos requisitos de segurança. Isso é uma abstração e muito perigosa. Então, é uma declaração genérica. O que exatamente foi observado, medido e testado para sustentar isso? Então, eu não posso simplesmente chegar e afirmar que o sistema atende perfeitamente os requisitos. Quais requisitos? E de que forma é o meu perfeitamento? O que se considero como perfeitamento? Qual foi o teste que foi realizado para que eu pudesse chegar nessa conclusão? Uma outra família, um outro grupo é a síndrome do seguidor, né? Então, aqui o perigo é a aceitação crítica de afirmações por virem de especialistas, consensos, normas, substituindo a validação técnica independente, né? Então, inclui autoridade, o groupthink, conformidade formal. Então, um exemplo, de acordo com o especialista do projeto, o requisito foi atendido. Onde é que estão os métodos? Os dados, os critérios além da opinião. Quem são os especialistas? Eles são especialistas de fato naquilo que está sendo verificado. Tá? O outro exemplo 2. Aqui já não é o especialista pessoa, mas é norma. Então atende rigorosamente a norma ISO tal. Então as normas são requisitos mínimos. Então a norma cobre todos os riscos reais da operação em um sistema crítico. Basta eu atender a norma que é suficiente para garantir a segurança de software de um sistema crítico. Um exemplo 3. Houve o consenso unânime da equipe técnica sobre a segurança do módulo.
a discordância técnica é saudável. Houve espaço real para opiniões divergentes ou o consenso foi forçado? De que forma se deu o processo para chegar a essa conclusão de consenso, né? Então, se você está no meio de uma reunião onde cada um fala ou expressa sua opinião, acaba inibindo aquele de opinião contrária, que divergem, né? Então, o consenso nem sempre é a melhor solução, tá? Um próximo grupo, que é a visão em túnel, né? Então, o perigo é a tendência à aceitação, informações que confirmam a expectativa prévia e limita testes a cenários favoráveis, ignorando anomalias. Então, inclui a confirmação, seleção de cenários e omissão. Então, exemplo. Os testes confirmam que o sistema atende plenamente aos requisitos. Busca por confirmação. Houve busca ativa por contra-exemplos ou falhas, então ele já se baseou nos testes. Que tipo de teste? O que de fato se buscou com esse teste? Né? Outro exemplo, foram considerados casos mais comuns. Limitação também do escopo, problema no escopo. Cenários raros são frequentemente os mais perigosos. Os comuns, ótimo, mas o raro pode acontecer algo catastrófico. E é no raro que nós encontramos o perigo. O exemplo 3. Os testes foram realizados com sucesso e a validação foi concluída. Omissão de informação. O que realmente, o que exatamente foi testado? E o mais importante, o que não foi testado ou relatado? Né? Então, isso é um viés que deve ser que é muito preocupante, porque quando a gente imagina que o simples fato da gente falar os testes, a gente imagina que já é suficiente, quando na verdade eu preciso saber que tipo de teste foi feito e os que não foram feitos. No grupo 4, as correntes do passado. Né? Então, qual é o perigo disso? A avaliação do sistema atual fortemente ancorada no histórico passado ou na facilidade de lembrar ou não de eventos. Então, a disponibilidade, ancoragem, retrospectiva. Então, exemplo, até o momento não foram registrados incidentes relevantes. A ausência de incidentes não equivale à evidência positiva de segurança. Então, o fato de não ter incidentes até agora não significa que é seguro. Tá? O exemplo 2. Como a versão anterior foi aprovada, esta mantém a segurança. Então, a mudança pequena gera novos riscos. O que mudou desde então? Né? Então, a gente tem que ter o cuidado de achar que houve pequenas mudanças e eu não preciso me preocupar em testar novamente. Não preciso me preocupar em garantir a segurança daquilo porque a mudança foi mínima. Né? Mas é nessas pequenas mudanças que o risco acontece. O exemplo 3. Não foi necessário reavaliar o requisito, pois não houve mudança significativa. E quais foram as mudanças que ocorreram? Elas foram analisadas? O que me garante que essas mudanças significativas elas também não podem estar escondendo um risco catastrófico? Então a gente não pode aceitar algo que houve uma mudança pequena ou um software que mudou o hardware, mas não mudou o software. Isso existe vários exemplos de pessoas que até morreram com a questão da mudança do hardware e o software não. Em um exemplo claro que houve, que até anteriormente eu já até tinha comentado com vocês, a respeito de uma máquina de raio-x e depois começaram a verificar que estava ocorrendo muitas mortes e foi detectado um problema de contaminação em função disso. Mas o hardware mudou, mas o software não. Mas mudaram os requisitos. Então é necessário, em um sistema crítico, não estar satisfeito com mudanças sem análise. Então, o que é que a gente propõe? Então, a gente propõe um antídoto, que é denominada a hipótese contrária plausível. Então, o que é a hipótese contrária plausível? É uma explicação alternativa, tecnicamente possível e razoável, que questiona uma afirmação presente na evidência. Então, aqui a gente não está preocupado em julgar a evidência, em dizer que ela está errada.
eu só estou preocupado em levantar questionamentos. Então, ela não precisa ser verdadeira, não precisa ser comprovada, precisa apenas poder ser verdadeira à luz do conhecimento técnico. Em um sistema crítico, o maior risco não é errar, é não questionar. Então, por isso que a hipótese contrária ela entra como um alerta para aquilo que foi colocado como resposta na evidência e que, de fato, a gente precisa reavaliar se ela está correta ou não, levantando alguns novos questionamentos. Então, para que a gente entenda o que é aceitável e o que não é aceitável numa hipótese plausível, né? Então, o não aceitável discordo do texto, o texto está errado, a evidência não presta, isso pode dar problema, não confio nesse sistema. Aí a gente não é dessa forma que a gente faz uma hipótese plausível. A gente começa a fazer com que o auditor, a pessoa encarregada, o engenheiro de requisito que está fazendo, ou engenheiro de segurança que está fazendo a descrição da evidência, ele repense ou ele abra novos questionamentos naquela afirmação dele. Então, exemplo, falhas raras podem não ter sido observadas no conjunto do teste. O risco pode ser aceitável sobre critério organizacional, mas não clínico. Então, no organizacional é aceitável, mas clinicamente já não pode. Alterações na nova versão podem induzir riscos não cobertos pelos testes antigos. Então, são esse tipo de descrições que faz com que o responsável possa refletir a descrição ou o relato feito da evidência, certo? Então, a gente vai começar a falar a respeito do como a gente vai estar definindo esse algoritmo da hipótese contrária, tá? Então, primeiro, a gente vai identificar a afirmação, depois a gente vai extrair a suposição oculta, o que o texto assume sem dizer, e depois a gente vai formular a hipótese. Em que situação isso poderia não ser verdade? Então, uma boa hipótese, novamente, ela nasce diretamente do texto. Ela não diz o que o texto está errado, mas revela onde ele pode estar incompleto. Então vamos para alguns exemplos. Então, dada a evidência 1, os testes realizados confirmam que a bomba de insulina é segura. Então, vamos identificar a afirmação. O sistema é seguro, certo? Então, qual é a suposição oculta? Assume-se que os testes realizados cobriram absolutamente todos os riscos relevantes, né? E aí, qual é a formulação da hipótese contrária? Os testes executados podem não ter incluído cenários de falhas raros ou condições extremas de uso contínuo. Percebe que eu faço com que o auditor, o engenheiro de segurança repense aquela minha evidência, como ela foi escrita. Então, novamente, uma boa hipótese nasce diretamente do texto. Ela não diz o que o texto está errado, mas revela onde ele pode estar incompleto. Uma evidência 2, que foi uma evidência de viés de confirmação. Os testes funcionais realizados cobriram os principais cenários de operação previstos para a bomba de insulina, não tendo sido observado falha crítica. Qual é a identificação da afirmação? Principais cenários de operações previstas. Qual é a suposição oculta? Sugere que os testes foram direcionados aos cenários já esperados, podendo excluir cenários raros ou não antecipados. E aí qual é a nossa formulação da hipótese contrária? Que vai fazer com que a pessoa repense. Cenários extremos ou não previstos podem não ter sido cobertos pelo teste funcional. Então eu preciso voltar para a minha descrição da evidência e explicar que tipo de teste foi trabalhado. Foi coberto de fato todos os testes funcionais, né, ou raros previstos? Né? Então eu preciso refazer a minha afirmação de tal forma que fique muito mais claro de que forma foi feito esses testes. Uma evidência 3, que foi um viés de ancoragem. A validação do algoritmo de dosagem seguiu protocolos clínicos amplamente utilizados em sistemas semelhantes. Então, qual é a afirmação? Protocolos clínicos amplamente utilizados em sistemas semelhantes. Qual é a suposição oculta?
A validação é ancorada em prática usada em outros sistemas, assumindo que a similaridade implica em adequação. E aí, o que é que precisamos fazer pensar? Protocolos adequados em sistemas semelhantes podem não capturar riscos específicos desse sistema. Eu não posso assumir em um sistema crítico que protocolos que foram utilizados em sistemas semelhantes, eles servem para o sistema atual. Entendeu? Porque simplesmente eu acredito que, por ser um protocolo conhecido, vai servir. Não é dessa forma. Então a gente precisa enfatizar como o protocolo, utilizar, explicar, verificar realmente esse tipo de semelhança para que a gente possa garantir. Novamente, enfatizando, não é um sistema qualquer, é um sistema crítico. Dado aquilo tudo que a gente viu no início da aula, um sistema crítico é muito mais responsabilidade que nós temos que ter com relação à segurança. Uma evidência 4. A equipe envolvida na avaliação concluiu que os requisitos críticos foram adequadamente considerados num projeto. E aí vem a afirmação. A equipe envolvida na avaliação concluiu. Né? Também é um viés de autoridade. A conclusão é atribuída à equipe, sem explicitação dos critérios objetivos utilizados. E aí qual é a hipótese contrária? A equipe pode ter limitações técnicas ou conflitos de interesse não explicitados. Então eu tenho que deixar claro que equipe é essa. Quais foram os critérios utilizados? Né? Existe ou não conflito de interesse? Então não é simplesmente descrever de uma maneira aleatória. A gente precisa detalhar todas essas informações para que não haja dúvida da importância e do que se está fazendo nessa evidência, certo? Então, o que é que a gente tem com relação ao nosso experimento? Lembrando que, após o término da aula, iremos passar uma atividade na turma, onde iremos classificar as pessoas que poderão realizar o experimento. Então, não são todos que poderão realizar o experimento. Então, estaremos utilizando uma métrica de uma pontuação mínima de 6, uma nota mínima de 6 para essa primeira avaliação, baseado nessa aula que a gente tem dado, para que ele esteja apto a fazer parte do experimento que será realizado na próxima aula. Então, nós iremos distribuir entre as pessoas as evidências textuais já previamente classificadas e iremos dividir esse grupo em dois: o grupo manual e o grupo LLM, que vai se utilizar de uma ferramenta de apoio de inteligência artificial, certo? Então, não importa o grupo manual ou o grupo LLM, né, que é o grupo de experimentação. A decisão final é do avaliador. Isso é que tem que ficar claro. Independentemente da ferramenta, a responsabilidade final é a assinatura e a assinatura técnica pertence inteiramente ao auditor humano, tá? Então, quais são as 4 tarefas obrigatórias? Primeiro, a questão de identifica a afirmação. Então, é dada a evidência, o texto apresenta algumas formulações que induzam julgamento enviesado, sim ou não. Então, ele vai avaliar. Pode ser que tenha evidências que não tenha, que os avaliadores não percebam esse tipo de viés. Depois, precisamos classificar qual é o tipo de viés. Né? Então, é de ancoragem, é da autoridade, enfim, certo? Depois, a gente vai extrair, então vai copiar literalmente o trecho textual que motivou a detecção e justificar tecnicamente. Então, eu digo que é de autoridade. Em que trecho você pegou isso? Por que você está justificando isso? Tá? E, por fim, propor essa hipótese contrária, plausível, de acordo com o que a gente viu anteriormente nos outros slides. Certo? Então, o que é importante a gente entender com relação a esse experimento? Neutralidade. Não há resposta politicamente correta. O objetivo não é provar que a evidência é falsa,
mas expor o risco cognitivo na interpretação. Discordâncias são bem-vindas desde que justificada. Não é discordar por discordar. Então, a justificativa, a questão da hipótese contrária, certo? Ela tem um peso ainda maior nesse processo. Grupo B, o grupo do experimento. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, o LLM são ferramentas de reflexão, eles não são oráculos. A IA, ela não elimina vieses humanos e pode introduzir vieses próprios, como a gente tem visto muito, alucinação, excesso de formalismo. Então, a submissão é humana, o julgamento crítico não pode ser terceirizado. Então, vocês vão utilizar uma ferramenta muito simples, onde a gente só vai precisar anexar a evidência e apertar em 2 botões: análise detalhada e análise resumida. Então, a IA vai trabalhar em cima da evidência e vai trazer para você o que ela detectou, ou a questão da avaliação dela, mas cabe a você reler, entender, analisar, certo? E discordar, desde que justifique aquilo que está sendo colocado, tá bom? Então, em sistemas críticos, não basta que uma evidência exista. É necessário garantir que nossa interpretação, que a nossa interpretação dela não esteja cognitivamente comprometida. O viés não é explícito, ele é inferido. A segurança é baseada em questionamentos contínuos. Esta é a sua responsabilidade profissional como avaliador. Então, eu agradeço a todos. Lembrando que essa aula também será dada presencial, tanto no SESMAC, para os cursos, para o curso de Sistema de Informação, certo? Na disciplina de Engenharia de Software e na disciplina de Análise de Projeto. Teremos também a aula presencial no Centro de Informática da UFPE, nas disciplinas de graduação e pós-graduação de Ciência da Computação. Teremos também a aula presencial na Universidade de Pernambuco, também atendendo os alunos de graduação e pós-graduação, seja mestrado e doutorado também. Então, agradeço a todos e espero que tenham entendido essa aula. Um abraço a todos e até mais.